Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nós temos de, como povo de Deus, reunidos nessa noite, adorar o teu nome, bendizer o teu nome, glorificar o teu nome, falarmos, ó Deus, dizermos que o Senhor é santo, compreendermos a tua bondade, Senhor. Nós queremos te pedir neste momento que nós vamos nos debruçar na tua palavra e pedir que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações, ó Deus. Nós, como povo de Deus, precisamos ouvir a tua voz, a voz do bom pastor. Então usa o instrumento, a palavra, aquilo que nós temos, ó Deus, e multiplica, porque nós confiamos o pouco que nós temos ao Senhor e sabemos que o Senhor é capaz de multiplicar, Pai. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Como vocês sabem, nós retomamos a nossa série no Evangelho de Marcos. Nós estudamos o Evangelho de Marcos até o início da comemoração da Páscoa. Paramos, falamos sobre a Páscoa do Messias durante alguns domingos, 4 domingos, e daí mais 4 domingos sobre família. Adentramos aí o mês de maio e paramos, acabamos, fizemos uma série em Cantares, em Cântico dos Cânticos, e depois, agora nós estamos retomando a série de Marcos. Como falei pela manhã, nós chegamos ao capítulo de número 8. E o capítulo de número 8, ele existe uma transição. E qual é a transição deste capítulo? É mais ou menos assim. É como se a primeira classe de discípulos de Jesus estivesse sendo formada. Então, a primeira classe dos discípulos de Jesus estava ali no capítulo 8, no início do capítulo 8, para o meio do capítulo 8, sendo formada, terminando o momento. O capítulo 8, dos versos de 22 a 26, fala sobre a cura de um cego. A cura de um cego. E essa cura marca uma transição. Por que marca uma transição? Marca a transição da caminhada de Jesus, do ministério de Jesus, agora ele está caminhando para a cruz. Então, perceba, esses são os últimos ensinamentos de Jesus aos seus discípulos, a partir deste momento, ele indo para a cruz. Ele indo para a cruz. Então, hoje pela manhã, nós percebemos essa transição. A transição marcada por este capítulo, aonde no verso de número 18 do capítulo 8, você tem uma pergunta derradeira de Jesus, importante de Jesus. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês não se lembram? E este momento que Jesus lhe pergunta aos seus discípulos vocês estão entendendo, compreendendo o que vocês estão vendo? Vocês estão ouvindo sobre o reino de Deus? Vocês estão experimentando o reino de Deus, porque os seus olhos estão vendo? Mas vocês de fato estão abraçando essa verdade de maneira integral? Vocês estão abraçando de maneira integral essa verdade? E Jesus, ele faz, nos versículos que compõem essas perguntas, Jesus faz 9 perguntas confrontando o crescimento espiritual dos seus discípulos. O crescimento deles, a maturidade deles diante do Evangelho. Uma das perguntas, vocês se lembram? E eu acho interessante porque, como nós somos esquecidos das coisas. Você parou para pensar que, muitas vezes, nós temos uma facilidade enorme de lembrar das coisas ruins que acontecem com a gente. Muitas vezes, o que marca o nosso coração não são as boas coisas que acontecem com a gente, não são os bons feitos das pessoas mesmo. Não estou nem falando de Deus neste momento. Os bons feitos das pessoas muitas vezes são apagados por apenas um mal feito. Já percebeu isso? Uma pessoa realiza na sua vida, eu sou pai. E pai passa por essa experiência por diversas vezes. Por diversas vezes eu ouço dos meus filhos que, papai, o senhor é o melhor pai do mundo. Papai, eu te amo.
Geralmente isso acontece logo que eles ganham um presente, né? Ou alguma coisa que eles gostam. Daí eles falam, papai, você é o melhor pai do mundo, papai, eu te amo. Ou você faz algo que eles gostam muito, né? Hoje, por exemplo, a minha esposa, na hora do almoço, saiu, passou numa dessas lojas de atacado de sorvete e comprou inúmeros picolés, e eles voltaram para casa tipo, nossa, a minha mãe é a melhor mãe do mundo. Mas basta virar uma página e você aplicar uma correção no seu filho, ele olha para você e diz, eu não te amo? Mas você me amava agora mesmo? Eu era o melhor pai do mundo. Mas é só virar a página, um momento, e tudo aquilo que você fez de bom está descartado. Não te amo mais. Você é o pior pai do mundo. Veja, se nós tratamos os nossos pais e os nossos relacionamentos ordinários dessa forma, quanto mais o relacionamento com Deus. Nós tratamos às vezes da mesma maneira. Nós olhamos Deus, Ele realiza tantos pequenos milagres nas nossas vidas diariamente. Já perceberam isso? Você já parou para pensar que Deus realiza pequenos milagres todos os santos dias na sua vida? Só o fato de hoje você estar aqui vivo, podendo cantar e adorar o nome do Senhor, é sim um pequeno milagre. Mas parece que isso não entra na conta. Parece que é só algum desajuste e você acaba se esquecendo. Perceba, isso não é só da gente, não. Isso é na história do povo de Deus. O povo conta-se no livro do Êxodo que Deus livrou de maneira miraculosa o seu povo das mãos dos egípcios, da opressão dos egípcios. Deus, conta-se a história, ou está na história de que Deus abriu o Mar Vermelho. De maneira miraculosa, o povo, diz o texto bíblico, que o povo pisou em terra seca. De maneira poderosa, Deus pisou, Deus fez com que o povo pisasse em terra seca. Mas se você lê o texto bíblico, logo depois parece que este mesmo povo, que experimentou da bondade de Deus, esqueceu-se da bondade dele. Por isso que a pergunta de Jesus no verso 18 tem a ver com maturidade espiritual. Porque pessoas imaturas, espiritualmente, se esquecem facilmente da bondade e dos pequenos milagres que Deus realiza todos os dias nas nossas vidas. Então Jesus olha para aqueles discípulos e pergunta, vocês se lembram? Vocês se lembram o que eu estou fazendo? Vocês se lembram? Aqui nós já passamos, nós já rompemos. Vocês se lembram que eu multipliquei pães e peixes 2 vezes para uma grande multidão? Vocês se lembram dessa realidade? De que diante da impossibilidade, da sua impossibilidade, do improvável, eu fui lá e multipliquei pães e peixes. Uau! Mas a gente tem uma facilidade de esquecer isso. No verso de número 29, nós temos uma outra pergunta, tão importante quanto as 9 perguntas do conjunto do verso de número 18. E você? E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo. E é aqui que a gente vai trabalhar. Porque a cura do cego, não sei se você lembra, a cura do cego, nos versos de 22 a 26, ela é uma cura feita a prestações. Primeiro, Jesus faz lá, retira o cego do meio da multidão, gospe nos olhos do cego,
passa os dedos e parece que o cego não volta a ver de maneira clara. Não volta a ver de maneira clara. E Jesus pergunta, aí, como é que você está? Você está vendo alguma coisa? O cego diz, não, eu estou vendo, eu estou melhor do que antes, Jesus. Estou melhor do que antes, porque afinal de contas, antes eu não via absolutamente nada. Mas agora eu estou vendo somente vultos. As pessoas parecem como árvores. Daí, de novo, Jesus faz, ou completa, podemos dizer assim, a cura, e o cego vê perfeitamente. Agora, não mais cego, mas uma pessoa que vê de maneira perfeita. O deficiente visual agora vê de maneira perfeita as pessoas, as coisas, os detalhes. E esse fato, esse acontecimento, ele ilustra essa parábola viva nossa, essa parábola na nossa dificuldade, da nossa dificuldade de saber, de ver quem é Jesus. Às vezes a pergunta mais tola, e me desculpa chamar de pergunta tola, mas às vezes a pergunta mais tola, que é a pergunta do verso de número 29. Quem você diz que eu sou? Como que você responderia essa pergunta? Nós vamos falar um pouco disso, mas perceba, uma das perguntas mais simples, eles já estavam andando com Jesus. Como que vocês dizem? O que vocês dizem a respeito de mim? Segundo o Evangelho de Mateus, Pedro, quando responde, tu és o Cristo, o Filho de Deus, Jesus vai dizer, bem-aventurado é você, Pedro, filho de Jonas, porque não foi o sangue, não foi a carne que te revelou, mas foi o Espírito Santo que revelou isso a você. Tu és o Cristo. Quais são as implicações disso? Para a gente terminar o capítulo de número 8, eu gostaria então de propor para vocês o seguinte, uma jornada. E essa jornada, em 3 pontos, vai categorizar isso. A vida cristã autêntica envolve morrer para si mesmo, a fim de encontrar a verdadeira vida em Cristo. E perceba, eu quero mudar uma visão que nós temos aqui a respeito desses próximos textos que nós vamos ler. Porque muitas vezes, ao olharmos esses textos, eu tenho a impressão que nós, discípulos de Jesus do século 21, olhamos para esse texto de maneira muito, mas muito distante. Como se essa realidade não pertencesse a nós, mas essa realidade pertencesse a homens e mulheres especiais de uma outra era, de um outro tempo. Essa é a minha preocupação. A minha preocupação de olhar como pastor e a minha preocupação como cristão, como discípulo, de perceber essa realidade. Ler um texto como se aquele texto não fosse para mim. Eu leio um texto e nós como reformados, participamos de uma igreja reformada, perceberam que a nossa liturgia está encharcada da confissão de fé, dos símbolos de fé, das confissões reformadas. Nós, como os reformados, nós cremos que a palavra de Deus, ela é inspirada e toda a palavra de Deus, ela é aplicável a nós. Então nós não temos a oportunidade de dizer que esse texto não nos serve. Vocês estão entendendo essa realidade? David Platt, ele coloca uma afirmação em um artigo chamado My Take, da seguinte forma: nós cristãos americanos temos uma tendência de pegar o Jesus da Bíblia e transformá-lo em uma versão de Jesus com a qual nos sentimos mais à vontade. Então nós pegamos o Jesus das Sagradas Escrituras, nós olhamos para ele e nós falamos assim, nós temos que dar uma modeladinha nesse Jesus, porque afinal de contas, ele cria um desconforto em nós muito grande, muito grande. Um Jesus americano da classe média,
Um Jesus que não se importa com o materialismo e que nunca nos chamaria a abrir mão de tudo que temos. Um Jesus que está bem como com uma devoção nominal, que não interfere em nossos confortos. Um Jesus que quer que sejamos equilibrados, que evitemos extremos perigosos e, por falar nisso, que evitemos o perigo por completo. Um Jesus que nos traz conforto e prosperidade enquanto vivemos nossas vidas, enquanto vivemos nossa interpretação cristã do sonho americano, ou como está no original, do American Way of Life. O sonho americano, nós precisamos de felicidade. O sonho americano se resume nisso. Nós temos o direito à felicidade. Nós temos a oportunidade de sermos felizes. Então, esse Jesus eu quero para mim. Porque uma leitura justa e honesta das Escrituras revela um Jesus que não é assim. Que não é assim. Revela um Jesus que traz palavras que são palavras que nos tiram do conforto. Deixa eu usar aqui uma palavra do coach, né? Que tira a gente da zona do conforto, sabe? Aquela zona de conforto. O Jesus das Sagradas Escrituras, ele tira a gente disso. Ele nos confronta. Ele confronta os nossos ídolos, ele confronta o nosso coração. Ele nos mostra a realidade de quem nós somos. O Jesus das Sagradas Escrituras, ele nos desnuda. Retira as nossas máscaras. Nós não temos argumento, às vezes, para o texto que nós lemos a respeito de Jesus. Você já ficou com vontade de, ao ler um texto bíblico, jogar a Bíblia pela janela? Eu não falei que eu fiz isso, eu falei que é vontade. Você nunca teve essa vontade, ao ler um texto bíblico, você pegar aquela Bíblia e você jogar ela pela janela? Porque aquilo mexeu com você de tal ponto que você fica indignado com aquilo que Jesus está te pedindo. É esse Jesus que as Sagradas Escrituras nos apresenta. Então, o texto que nós vamos estudar, ele nos apresenta 3 questões cruciais. Quem é Jesus? O que ele veio fazer? E o que ele espera de você? É o início do grande discurso de Jesus, que começa agora no versículo de número 31 e vai até 10:52, no capítulo 10, verso de número 52, onde Jesus vai predizer e vai ensinar sobre a sua paixão, sobre o seu reino, sobre aquilo que ele faz através da sua morte em nossas vidas. É aqui também que Jesus confronta diretamente os seus discípulos. Sendo assim, deixa eu dar para vocês o primeiro ponto. Primeiro, precisamos responder de forma inegociável a uma pergunta inevitável para todos que desejam tornar-se discípulos de Jesus. Precisamos responder uma pergunta de forma inegociável. Inegociável. Não existe a resposta meio certa. Sabe, eu não sei vocês, mas eu fui um aluno mediano. E o que me salvava, às vezes, na nota, era o meio certo. Eu não sei por que existe o meio certo, porque eu acho que as professoras têm meio misericórdia do aluno, né? As professoras podem dizer, né? Misericórdia do aluno que, como eu, meu Deus do céu, se não tivesse o meio certo, meus irmãos, o meio certo deve ser algo do coração de Deus para aqueles que não têm, né? Então vamos lá. Marcos 8, a partir do verso 27. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhe perguntou: quem o povo diz que eu sou? E daí você tem esse primeiro conglomerado. Perceba, Jesus está caminhando com os seus discípulos, ele faz uma primeira pergunta. O que as pessoas
O que as pessoas da nossa cultura hoje dizem a respeito de mim? Nós cantamos uma música bem interessante. Não, confesso com vocês, meus irmãos do louvor, que eu não conhecia esta música. Que eu não conhecia. Mas interessante, está baseada nesse texto bíblico. Ou seja, nós cantamos um texto bíblico aqui nessa noite. E daí eles responderam, os discípulos. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros ainda um dos profetas. Perceba uma coisa. Não basta reconhecer as virtudes morais, intelectuais ou até mesmo espirituais de Jesus sem reconhecê-lo, sem conceder-lhe o verdadeiro reconhecimento. Não basta você reconhecer as virtudes de Jesus. Porque perceba, todos esses homens, todas essas imagens, você é João Batista, talvez um agitador, como a música diz, né? João Batista foi considerado um agitador. Talvez um profeta, Elias, o maior de todos os profetas do Antigo Testamento, considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, o Elias, ou qualquer um dos outros profetas. Homens santos de Israel. Todos ali são homens virtuosos, ou seja, quando eles falam a respeito de Jesus, eles estão reconhecendo as virtudes de Jesus, sejam elas morais, intelectuais, porque Jesus ele era um rabino, ou até mesmo espirituais. Porque todos esses homens, principalmente Elias, eles teve experiências fantásticas com Deus. Então eles reconheciam. Mas perceba, isso pode acontecer nos nossos dias, nas nossas vidas, no nosso dia a dia hoje. Você pode ser alguém que vem à igreja domingo após domingo, ouve do evangelho domingo após domingo, e você reconhece Jesus como alguém virtuoso, moral, como um grande mestre, ou até mesmo como um grande líder espiritual. Mas ainda assim, você não reconhece Jesus como ele deve ser reconhecido. Isso, meus irmãos, não basta. Por quê? Uma pergunta deve ser feita. Existe a possibilidade de reconhecermos as virtudes de Jesus sem reconhecê-lo como Cristo? E se nós formos sinceros, a resposta que nós temos, sim, é possível admirar as virtudes de Jesus sem reconhecê-lo como Cristo. Alguém pode apreciar suas qualidades morais, éticas ou mesmo as suas habilidades espirituais, mas não necessariamente aceitar as suas virtudes ou reconhecer o seu papel como Messias prometido. Reconhecer Jesus como Cristo vai além das suas características humanas. Implica em aceitar a sua missão redentora e o seu papel como enviado de Deus para a salvação da humanidade. Neste sentido, de não reconhecimento surge quando não concedemos a Jesus toda a autoridade sobre todos os aspectos da nossa vida. Reconhecer os aspectos messiânicos de Jesus é reconhecer o senhorio do Cristo sobre as nossas vidas. A pergunta que Jesus fará aos seus discípulos em seguida é a pergunta de suma importância. E vocês? Perguntou ele. E vocês? Perceba, a multidão reconhece as virtudes morais de Jesus, as virtudes intelectuais de Jesus e até mesmo o seu poder. O seu poder. Daí Jesus ele olha para os seus discípulos e diz assim: e aí, gente boa? Estamos andando aqui 3 anos, caminhando junto. Vocês já viram muitas coisas. Vocês já ouviram muitos dos meus ensinamentos. O que vocês dizem a respeito de quem eu sou? Jesus direciona a pergunta para os seus discípulos.
Mas se você olhar para o Evangelho de Marcos, e aqui está, se você olhar para o Evangelho de Marcos, você vai perceber que existem declarações precisas de quem é Jesus, e elas já foram dadas desde o início do Evangelho de Marcos pelo narrador. Perceba, verso 1 do capítulo 1 do Evangelho de Marcos, início do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Logo no início do Evangelho, Marcos já revela quem é Jesus. Nós vemos declarações da própria boca de Deus neste Evangelho. Deus, o Pai, diz: "Este é o meu Filho amado e em ti me agrado." Marcos capítulo 1, verso de número 11. E também, como nós já olhamos, os demônios por diversas vezes falam a respeito de Jesus. Por exemplo, Marcos capítulo 1, verso de número 24. "Sei quem tu és, o Santo de Deus." Ou ainda, Marcos capítulo 3, verso de número 11. "Tu és o Filho do Deus vivo." Ou Marcos capítulo 5, verso de número 7. "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?" Perceba, por diversas vezes, esses discípulos já ouviram a respeito da pessoa de Jesus. Já ouviram quem é Jesus. Por isso, então, e aqui todos os teólogos são unânimes, Pedro se levanta como líder dos discípulos e fala em nome de todos: "Tu és o Cristo. Tu és o Cristo." No centro do Evangelho de Marcos, nós temos a voz de Pedro, que acrescenta essa verdade messiânica: "Tu és o Cristo. Tu és o Senhor, tu és o ungido, tu és aquele que veio para nos salvar, tu és a esperança de Israel. Você é aquele que nós aguardávamos, aquele que esperávamos, aqueles que ansiávamos, aquele que trará a libertação que tanto sonhávamos. Tu és o Cristo." Esta é a única resposta aceitável. Pedro e os 12 rejeitam as opiniões que prevalecem das multidões e dos líderes religiosos. E eles estabelecem essa verdade. Então perceba essa realidade. Visões populares e modernas sobre Jesus devem sempre se submeter ao testemunho claro e consistente das Escrituras. E aqui está o problema nosso. Quando alguém pergunta para você: quem é Jesus para você? Qual é a sua resposta? Ou melhor, como você responde? Porque o como você responde é muito importante. Se alguém chegasse para você hoje, olhasse nos seus olhos e perguntasse: quem você diz que é Jesus? Como seria a sua resposta? A sua resposta seria cheia de certezas? Ou estaria recheada dos nossos achismos? Por diversas vezes eu converso com pessoas a respeito do Cristo. E por diversas vezes eu ouço as pessoas dizendo: "Eu acho." Eu acho. Você já percebeu essa realidade do eu acho? Esse seu eu acho está afirmado aonde? Aonde? Na revelação das Sagradas Escrituras. Então você pode dizer isso como um vício de linguagem. Deixa eu te salvar, deixa eu te dar o meio certo, assim como minha professora me dava o meio certo lá, né? Talvez esse eu acho pode ser um vício de linguagem que você tenha. E diante de uma certeza você fala, para você não ser ofensivo e ser politicamente correto na nossa cultura, você diz: eu acho. Ou talvez este eu acho esteja recheado de dúvidas.
de dúvidas a respeito da pessoa de Jesus, de quem é Jesus. Você ouve a respeito de Jesus domingo após domingo. Você tem centenas de horas de escola dominical. Talvez você tenha centenas e centenas de horas de louvor, né? Nós crentes gosta de um louvor no carro, não é verdade? Mesmo que você seja como eu, alguém que não sabe cantar absolutamente nada, mas nós gosta de um louvor lá. Ainda mais desses louvor mais animadinho, né? Que falar de vitória, que os problemas vão acabar. Quando você sai do trabalho, você tem que pôr um louvor animadinho, né? Você não vai pôr Rude Cruz. Depois do trabalho, você não põe Rude Cruz. Põe. Rude Cruz, Herejil. Não, você não põe, né? Você não põe. Você põe, talvez, você que é da década de 90, você põe Rompendo em Fé. Rompendo em Fé. Vocês lembram de Rompendo em Fé? Jesus tenha misericórdia de nós, né? Nós melhoramos muito nesse quesito. Sendo assim, você deve se perguntar: aonde estão as suas convicções a respeito do Cristo? O que você diz quem é Cristo? Você precisa responder essa pergunta. Perceba, essa pergunta de Jesus aos primeiros discípulos, ela não é uma pergunta negociável, ela é inegociável, inegociável. Não tem como você escapar dessa pergunta. Você precisa, se você ainda não respondeu essa pergunta, hoje você precisa examinar o seu coração e responder essa pergunta de maneira séria. O texto ainda me mostra um outro princípio. Os caminhos de Deus são muitas vezes difíceis e desafiadores, mas são claros e perfeitos em sua vontade. Os caminhos que Deus nos convida a traçar com Ele, eles são muitas vezes difíceis e eles são desafiadores. Mas eles são claros. Nós não podemos dizer que Jesus não foi claro na sua mensagem. Isso nós não podemos dizer. Jesus foi extremamente claro na sua mensagem. E nós temos que crer com o nosso coração que são perfeitos. Perceba como o texto continua se desenrolando. Verso de número 31. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, que fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente, perceba, verso de número 32, ele falou claramente a esse respeito. E nós paramos aqui. Ele falou claramente a esse respeito. Perceba que se você roubar desse texto, o significado da palavra é necessário, você esvazia o evangelho e a cruz e a sua glória. É necessário. É imperativo que isso aconteça. Não existe negociação nisso. Não existe negociação nisso. Jesus, ele precisaria passar por tudo aquilo que ele passou. E isso choca, esse discurso choca os discípulos, porque perceba, então Pedro chamou Jesus chamou à parte e começou a repreendê-lo. Então imagine a cena, Jesus sentado, os discípulos ao redor dele, e daí ele começa a ensinar os seus discípulos sobre aquilo que é necessário para a salvação da humanidade, aquilo que é inegociável, porque os nossos pecados precisavam ser pagos, os nossos pecados precisavam ser pagos na cruz do Calvário. Jesus precisaria morrer e ressuscitar ao 3º dia,
para que nós pudéssemos vencer o nosso maior inimigo. É extremamente necessário. Jesus ensinando, de repente, o Pedro fica o quê? Chocado com o ensino de Jesus. Chocado com o ensino de Jesus. Ele chama Jesus à parte e começa a dizer o quê? Ô Jesus, que isso? Que isso, Jesus? Você está ensinando esse negócio de morte, que você precisa ir para a cruz, que você vai morrer e vai ressuscitar, Jesus? Que isso? Que papo de louco é esse? Diz o texto bíblico que Pedro começou a quê? A repreendê-lo. As pessoas vão começar a fugir do Senhor. Algo aqui está de errado. Quantas vezes nós também não somos assim? Porque perceba, o desafio do discípulo é abandonarmos nossas concepções sobre Deus e abraçarmos o que Ele revela sobre si mesmo. Se nós baseamos em suposição, não estaremos vivendo na verdade. Nós precisamos abandonar as nossas concepções erradas, os nossos, lembra? Achismos, as nossas incertezas. Porque caso contrário, você não estará vivendo na verdade. Agora, veja o que Jesus faz com seu discípulo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. Perceba o que acontece. Vocês entenderam a cena? Porque entender a cena é extremamente importante nisso. Jesus está ensinando os seus discípulos. Pedro chama Jesus de lado e repreende ele. Não foi uma discussão simples. Porque o que o texto diz? Jesus, porém, voltou-se e olhou para os seus o quê? Discípulos. Jesus olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Uau! Quem que é esse Pedro mesmo? O que Pedro acabou de fazer nos versículos anteriores? O que ele acabou de fazer? O que ele respondeu? O que respondeu à pergunta? Pedro, tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias que nós estamos esperando. Tu és o libertador de Israel. Mas perceba, esse libertador de Israel, ele precisa ser do meu jeito, na minha concepção. Ele não pode ser do jeito que ele determinou que fosse. Aqui nós temos o maior conflito de toda a nossa teologia. Vontade soberana de Deus e desejo do coração do homem. Vontade soberana de Deus e desejo do coração do homem. Todas as vezes nós nos pegamos neste conflito. A vontade soberana de Deus contra os nossos desejos. O Cristo não pode ser assim. Você já passou por uma experiência? Você já passou por uma experiência onde você ouviu não de Deus? Não de Deus. Aonde você tinha certeza que Deus ia atuar naquela esfera, naquele momento.
e Deus disse não. Eu já passei isso de maneira pessoal e como comunidade. Há um tempo atrás, veio aqui compartilhar o seu testemunho num encontro com mulheres a Dani, esposa do pastor Sauro. E eu me envolvi com eles de maneira muito grande, porque o filho mais velho deste casal tão querido, da Dani e do Sauro, quando ele tinha por volta de 3 ou acho 4 anos, ele foi diagnosticado com leucemia. E ao ser diagnosticado com leucemia, a nossa igreja em Campinas, a Igreja Presbiteriana Chácara Primavera, que eu fazia parte do time de pastores, nós abraçamos o Sauro. Ele era um dos nossos plantadores, nós trouxemos ele para a sede. Ele estava plantando uma igreja em uma outra cidade da região ali de Campinas. Nós trouxemos ele para a sede, nós demos todo o suporte, nós fizemos campanha por doação de medula óssea, nós oramos, e nós tínhamos certeza como igreja que nós teríamos um grande testemunho. Mas Deus disse não. A vontade soberana de Deus, a vontade da bondade de Deus, mesmo quando a gente não entende, sobre a nossa oração. E eu vivi isso de muito perto, porque o Arthur e o Nicolas têm, ou tinham, né, eles teriam hoje a mesma idade. A mesma idade, o Arthur e o Nicolas. Então, todas as vezes que eu via a foto do Nicolas, ou ouvia o relato do Sauro, ou orava com eles, me via a imagem automaticamente do meu filho. E é um passo de fé, meus irmãos, é um passo de fé a gente aceitar a vontade de Deus de forma soberana, mesmo que a gente não entenda. Então perceba essa realidade. Jesus chama Pedro de Satanás, porque sua proposta não reconhece a verdade da cruz, nem os planos soberanos de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta muito sincera nessa noite. Você prefere viver na mentira dos seus achismos ou na verdade soberana de Deus? Você prefere adorar a um Deus que você construiu através dos seus achismos? Ou você prefere reconhecer e conhecer o Deus verdadeiro que as Sagradas Escrituras revelam? O Deus dos seus achismos, esse Deus, ele promete coisas que ele nunca vai cumprir, mas ele vai te deixar em um lugar confortável. Ele vai te deixar no conforto da sua sala. E você então não terá trabalho nenhum, porque afinal de contas, você manipula esse Deus dos seus achismos. Mas como disse C.S. Lewis, sobre o Deus das Sagradas Escrituras, nós não temos controle nenhum. Ele é um animal indomável. Ele é vivo. Ele é voraz. A pergunta é essa: o que você quer? Porque essa era a pergunta para esses discípulos. Vocês estão buscando o Messias que não é o Messias. Eu estou ensinando para vocês a verdade, mas vocês preferem a mentira do coração de vocês. Eu estou te dando o alimento sólido, mas você talvez prefira o leite espiritual que vocês tomam.
Vocês desejam a maturidade ou vocês desejam ficar aonde vocês estão? Essa é uma escolha que todos nós, como discípulos de Jesus, precisamos fazer uma hora. Por fim, o texto bíblico nos diz: último princípio, você precisa alcançar a realidade, abraçar a realidade de que Jesus o convida a uma jornada de autorrenúncia e entrega total. Então perceba, você responde primeiro quem é o Cristo. Daí você desconstrói as suas imagens erradas a respeito do Cristo. Agora vem o desafio. Perceba o que o texto continua nos ensinando. Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Pois, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca da sua alma? Perceba então. Então ele chamou a multidão. Perceberam os movimentos? Discípulos, num primeiro momento, uma conversa dura com Pedro, repreende Pedro diante dos discípulos. Agora Jesus, ele chama quem? Discípulos e multidão. Estamos em um outro cenário. Discípulos e multidão. E daí Jesus, olhando para eles, diz: se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quer ser meu discípulo, se você quer caminhar comigo, você precisa fazer algumas coisas. Primeiro, negue-se a si mesmo. Em primeiro lugar, renuncie a si mesmo e ao direito da autodeterminação. Viva conforme as orientações de Cristo, valorizando mais do que a si mesmo, seus confortos e aspirações. Diga não ao ídolo do ego e sim a Jesus. Primeiro, mas veja, a pergunta é importante aqui. Para quem Jesus está falando isso? Para 12 pessoas especiais? Porque a gente tem essa imagem, né? Isso aqui, gente boa, é para pastor, é para missionário, é para levita, é para os caras que a gente classifica, para presbítero. Isso aqui é para oficial da igreja. Na nossa realidade. Jesus, ele chama quem? Ele chama todos sem exceção. Jesus chama a multidão e os discípulos. E ele diz: olha, se vocês estão querendo caminhar lado a lado comigo, negue-se a si mesmo. Renuncie o seu direito à autodeterminação. Viva conforme as orientações que eu passo a vocês. Me valorize mais do que a si mesmos. Diga não aos seus confortos e aspirações. Diga não ao maior ídolo que nós temos. Ao maior ídolo que nós temos. Todos nós temos esse ídolo guardado nos nossos corações. Diga não ao seu ego. Diga sim ao Cristo. Mas daí Jesus poderia parar por aqui. Porque já estava bom. Vamos combinar, não vamos? Já estaria, poxa, Jesus, esse exercício de dizer não a mim mesmo é algo grande. Mas veja, em segundo lugar, nós temos: tome a sua cruz. Porque o siga-me é uma repetição do acompanhe-me. Ok? O siga-me é uma repetição do quê? Do acompanhe-me.
É como se fosse um sanduíche. O que está de mais importante nesse versículo e neste ensinamento é o negue-se a si mesmo e tome sua cruz. Em segundo lugar, tome a sua cruz. Embora muitos entendam isso como uma chamada para morrer para si mesmo, mas calma aí, Jesus seria repetitivo? Negue-se a si mesmo e morrer para si mesmo não é quase a mesma coisa? Para mim é. Então, o tome a sua cruz para mim, assim como a cruz de Jesus é a missão do Cristo, tome a sua cruz é a nossa missão. É a nossa missão. Dia após dia, nós somos chamados à missão, ao envolvimento com a missão, a glorificar a Deus aonde nós estamos. Perceba, não quero que você espiritualize isso. Missão não é você se tornar um missionário. Missão, viver em missão é um estilo de vida de todo cristão. Todo cristão deveria viver em missão. Todo cristão é chamado em viver em missão. No seu trabalho, glorificando a Deus no seu trabalho, glorificando a Deus com a sua vocação. Deus chamou você para ser um médico. Seja o melhor médico para a glória de Deus. Deus chamou você para ser uma professora. Seja a professora para a glória de Deus. Deus chamou você para ser um gari e você está lá fazendo o trabalho de um gari. Não me interessa. Faça aquilo para a glória de Deus. Qualquer área da sua vida, aonde você está inserido, aonde Deus abriu uma porta, uma oportunidade para você, você vai lá e glorifica o nome de Deus. Isso é viver em missão. Então, tome sua cruz. Lucas capítulo 9, verso de número 23, ele diz, tome a sua cruz diariamente. Então não é uma questão de morrer ou não. Diariamente. Tudo aquilo que você faz ordinariamente na sua vida é missão. E a partir de agora que você sabe disso, você precisa viver ordinariamente para a glória de Deus. Jesus ainda continua. Porque ele diz, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Em terceiro lugar, seguir Jesus significa arriscar tudo, segurança, proteção e satisfação deste mundo. Para ganhar, precisamos estar dispostos a perder. Agora somos chamados a negar os nossos outros ídolos. Se no primeiro momento você é chamado a negar o ídolo, que está mais escondido do que tudo no nosso coração, e a gente adora ele, mas não falamos sobre ele, que é o nosso ego. É como o pecado da omissão, hoje pela manhã. Ninguém pede perdão pelo pecado da omissão. Não é verdade? Ninguém fala que o ídolo, o ego é um ídolo do coração. Agora perceba. Quais são os ídolos que te trazem proteção, segurança e satisfação? Se você está afim de caminhar comigo, você precisa abrir mão disso. Você, para ganhar, você precisa aprender a perder. Você, para ganhar, você precisa aprender a perder. O texto bíblico ainda termina. Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderia dar em troca da sua alma? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e se perder? São perguntas óbvias que Jesus faz, que muitas vezes nós não conseguimos responder. Uma vez eu estava lembrando desse texto, enquanto eu olhava para os meus filhos, ou melhor, eu tinha só o Arthur, enquanto eu olhava para o Arthur. Porque pai, muitas vezes, como eu, como você,
quer dar o melhor para o seu filho. Você quer que seu filho ganhe o mundo inteiro. Você quer que seu filho seja feliz. Não é isso? É isso que a gente quer. É isso que a gente deseja. Se você não tem filhos, talvez você tenha alguém que você deseje que essa pessoa ganhe o mundo inteiro, que ela seja feliz, bem-sucedida. Mas será que ganhar o mundo inteiro resolve a nossa crise? Será que ganhar o mundo inteiro resolve os nossos dilemas mais profundos? Mais profundos. Será que ter a possibilidade do mundo inteiro nas nossas mãos nos daria mais um dia de vida? Não. Não. A resposta é: não adianta. Não adianta. A resposta é: você precisa se entregar. O que Jesus nos convida, então, é a esta entrega de todo o coração. Gostaria de convidar você nessa noite, então, a 3 passos. Primeiro, frente à pergunta de Jesus: quem vocês dizem que eu sou? Qual é a sua resposta? Frente à pergunta de Jesus: quem dizem que eu sou? Você precisa responder no seu coração. Qual é a sua resposta? Segundo, você já tentou frustrantemente modelar Deus e Cristo de acordo com os seus próprios padrões? Em vez disso, permita-se ser guiado pelo Espírito Santo. E em vez de tentar ajustar Deus à sua própria imagem, permita que Ele molde a sua. Que Ele o molde à imagem dEle, à imagem de Cristo. Você está tentando de maneira frustrada a vida inteira moldar Deus à sua imagem, ao seu jeito. Abre mão deste molde. Abra mão. Você precisa abraçar a outra realidade. Deus está tentando moldar você. Deus está moldando você à imagem de Cristo Jesus. Então permita que o Espírito Santo guie você nisso. Por fim, você está disposto a renunciar o seu ego? O ídolo mais valorizado em nossos corações? E embarcar em uma jornada de entrega completa? Você está preparado para viver não segundo os seus próprios planos, mas de acordo com a missão que Deus tem para você? Todos nós temos um bom plano. É verdade ou não é? Todos nós temos um bom plano. Todos nós temos uma boa saída. Quero convidar você nessa noite a entregar o seu bom plano nas mãos do Senhor. Porque deixa eu te dizer uma verdade que eu descobri com muito custo na minha vida. O meu bom plano é uma droga. É uma droga, é um rascunho. O meu bom plano, por melhor que pareça aos meus olhos, não se compara à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se compara. Que tal você pegar o seu bom plano hoje e você entregar ele nas mãos do Senhor? Quero convidar você a fechar os seus olhos, a baixar a sua fronte e a orar sobre aquilo que Deus falou ao seu coração. Vamos receber a bênção do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez no nosso meio, pelo teu Santo Espírito falar aos nossos corações. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pela presença de Jesus
na nossa comunhão, na nossa comunidade, Senhor. Assim como o Senhor está em várias outras que se reúnem em nome do Senhor. Pai, aquece o nosso coração durante a semana com essa palavra, transforma as nossas vidas. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.